E agora, toda hora que a gente abre o computador ou o celular, o caos tá lá. Não sei o que vai sair de lá. Um estado mental corporal de tensão perene, em que o tempo parece estar passando 10 anos em alguns poucos dias. Eu acredito também que as pessoas estão vivendo com muita pressa. E esse assunto precisa ser debatido pelos criadores de conteúdo que se importam com o seu público. Nossa, chazinho. Que saudade que eu tava de gravar vídeo, cara. Hoje a gente tá estreando aqui um quadro novo. Com muita alegria que eu estreio esse quadro novo aqui no canal. Que não tem nome ainda, como seria o nome? Lendo comentários, alguma coisa assim. Mas é um quadro onde eu trago alguns comentários que estão ali mais ou menos no mesmo universo. E eu vou ler eles. E eu sinto que esses comentários têm uma ligação entre si que podem trazer uma reflexão pra gente muito interessante. Esses comentários, eles surgiram daquele vídeo que eu fiz por último agora, chamado Pra Que Tanta Pressa, em que eu abri esse espaço pra gente conversar, pra gente trocar ideia, e que os vídeos fossem daqui pra frente muito mais pautados nessa nossa troca, nas nossas experiências e não só nas minhas, como foi majoritariamente até agora. E cara, que experiência maravilhosa que eu tive depois daquele vídeo. Como tem pessoas incríveis aqui. E eu agradeço muito a você que compartilhou as suas experiências nos comentários, ou no e-mail, ou na DM do meu Instagram, que é @juniorcuiava. Inclusive, se você quiser deixar aqui agora algum comentário, alguma pergunta, não precisa ser exatamente uma reflexão profunda, qualquer coisa que você quiser me perguntar ou me falar, fica à vontade. De repente, no próximo vídeo, seu comentário aparece. Tá sendo enriquecedor. Inclusive, eu fiquei essa semana sem postar vídeo aqui para ter o tempo certo de absorver tudo isso, porque muita gente compartilhou e foi incrível. Eu ainda tô lendo todos, né? Eu ainda tô no processo de ler, porque são muitos relatos incríveis e relatos extensos que estão enriquecendo muito a minha experiência dentro desse canal. E eu agradeço muito por você estar aqui, mais junto agora. E eu quero continuar fomentando esse espaço, por isso, esse quadro novo que a gente vai ler esses comentários. Então, vamos direto ao ponto. O primeiro comentário que eu queria ler aqui é o da Tuane. Nesse momento, acho que o maior desafio vem sendo encontrar um equilíbrio. Porque antes as pessoas, sei lá, viviam as suas vidas para lá e a gente para cá. E agora, toda hora que a gente abre o computador ou o celular, o caos tá lá. Não sei o que vai sair de lá. A dificuldade é lembrar racionalmente que se eu fechar o celular e o computador, acabou. A vida tá aqui. E eu sou eu na minha casa observando as coisas de longe e não de perto, como parece. Parece que a confusão e a briga é nossa, de tudo que está acontecendo. E de certa forma é, mas podemos escolher a hora de focar nisso e a hora de seguir com a vida. Mas às vezes a gente esquece e as coisas se misturam. E a gente traz o caos de fora para dentro. E não ajuda nem no fora e nem no dentro. Várias vezes entro e saio desse problema. É muito incrível como os comentários que eu vou trazer aqui hoje, você vai perceber que eles têm uma relação muito estreita. E o que me chamou muita atenção nesse comentário, que eu gostei muito, que eu me identifiquei, sabe? E eu queria saber se você se identificou também com essa questão da gente estar sempre muito hiperconectado e aquilo afetar a gente de uma maneira que muitas vezes a gente não percebe. A gente tá ali, a gente acorda, pega o celular na mão, absorve um monte de coisa e aquilo acaba inundando o nosso ser, acaba inundando a nossa mente e trazendo de repente um estado muito acelerado. A gente percebe o tempo de maneira diferente, a gente tá lidando com as coisas de maneira diferente porque parece que é muita coisa. Parece que é muito estímulo e parece que sempre está muita coisa acontecendo. E uma coisa que eu tenho visto, principalmente nesses comentários, em alguns desses comentários desse vídeo, foi isso, essa questão de que a gente sente, a gente está sentindo, não sou só eu, não é só você, nós estamos sentindo que algo está muito caótico no mundo, né? E eu me pergunto se esse sentimento do caos do mundo não está muito mais impulsionado por essa relação que a gente tem com a informação. E talvez, não sei, talvez o mesmo mundo, sem essa absorção
tão intensa de informações não pareceria tão caótico pra gente, sabe? Você entende o que eu tô falando? Eu sinto isso. E eu queria aproveitar para fazer o gancho pro próximo comentário, que vocês vão ver como que isso já tá bem conectado. O comentário do Gabriel diz o seguinte: bom, queria compartilhar um processo que eu estou passando também, que é sobre me conectar através do amor com outras pessoas. Dentre todos os aprendizados que venho passando, esse com certeza é o mais impactante, devido à intrínseca relação com o tempo. O hábito da rotina, trabalho, faculdade, mensagens toda hora, resultados, micromaniqueísmos cotidianos e etc., acabam dando para mim forma a um estado mental corporal de tensão perene, em que o tempo parece estar passando 10 anos em alguns poucos dias, e a qualquer momento vai chegar o desfecho. É assim que o sentimento se manifesta. Parece que a conclusão, como você comentou, está a um passo de ser entendida. Dessa maneira, como muitas vezes não fico consciente o tempo inteiro para me tomar de volta ao fluxo natural, eu acho que isso nutre uma relação problemática com o tempo real em si. E é aí que minha vontade de aprender o amor e me conectar perde seus fundamentos mais preciosos. Enfim, sinto que o amor, seja ele expressado de qualquer forma, tem sua base no tempo. E tenho, para desfrutar esse lindo presente da vida, que aprender a lidar com o tempo como ele realmente é, desapegando da alegoria humana que eventualmente criamos e buscando entender e aceitar essa imersão que ele age. Aí a gente pega esses dois comentários e você percebe como que eles estão no mesmo universo? A gente está falando de um momento em que todo mundo está muito imerso em uma rotina super estimulada, às vezes uma rotina em que a gente está direcionando a nossa energia e o nosso tempo para coisas que não necessariamente vão adicionar algo de valor na nossa vida, mas que a gente está ali dando atenção. E a gente nem percebe o quanto essas coisas nos afetam. O quanto essa rotina super estimulada, essa rotina cheia de compromissos, ou cheia de pensamentos, ou cheia de absorção de conteúdo, a gente não percebe o quanto isso nos atrapalha, ou o quanto isso inunda a nossa mente e faz a gente sentir daquela maneira como ele disse, nesse estado mental corporal de tensão perene, em que o tempo parece estar passando 10 anos em alguns poucos dias. Eu sinto isso também. É importante entender que quando eu trago esse tipo de conteúdo, eu não estou trazendo um conteúdo me colocando como isento, né? É importante falar que eu compartilho desses mesmos desafios. Eu também compartilho desses estados, né? Como a Tuane falou, né? A dificuldade de encontrar um equilíbrio nisso, nessa maneira como a gente está imerso em um sistema de informação que às vezes a gente nem percebe e a gente está lá se envolvendo com uma briga ou com qualquer coisa que não tem nada a ver com a gente. Ou mesmo como a gente está imerso no mundo ali em que é o tempo todo mostrado pra gente que a gente é insuficiente, que a gente precisa ser melhor, que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa estar alta performance. Beleza, eu acho interessante. Aqui no canal eu falo muito de desenvolvimento pessoal, acho interessante a gente se desenvolver. Mas como é difícil se equilibrar nessa relação? Como é difícil a gente criar essa relação de maneira saudável? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso e saber que essas pessoas que estão demonstrando que estão evoluindo, possivelmente passam pelos mesmos desafios que eu e você passamos, né? De uns anos para cá, a maneira como a gente vê o tempo está mudando, né? E isso é muito louco, porque como o Gabriel falou, sinto que o amor, seja ele expressado de qualquer forma, tem sua base no tempo. E eu tenho, para desfrutar desse lindo presente da vida, que aprender a lidar com o tempo como ele realmente é. Eu acredito que um dos maiores desafios da nossa geração, um dos maiores desafios do nosso tempo, seja lidar com o tempo como ele realmente é. Você lembra antes da internet? Imagina se a gente saísse naquele tempo na rua e tivesse milhares de pessoas e a gente estivesse se envolvendo com todas essas milhares de pessoas. O exemplo se relaciona com você chegar numa rede social e se relacionar com cada conteúdo ali, com cada novo pedaço de conteúdo que às vezes faz você trilhar uma linha de interesse em que você está jogando a tua energia fora em algo que às vezes vai te deixar mal.
eu passo por isso também. Eu sei que se você passa, não se sinta sozinho. E eu acredito, tô acreditando, principalmente com esses comentários de vocês. A gente tem que sim trabalhar nessa nossa percepção de tempo, nessa maneira como a gente direciona a nossa energia e como isso afeta a nossa percepção mesmo do tempo. Eu vou aproveitar e ler aqui o último comentário, na verdade um e-mail que eu recebi do Marcos, que também trata dessa relação do tempo, que eu achei que pode enriquecer também aqui o que a gente está falando. Que o Marcos falou que ele cursa psicologia, né? Ele diz assim: em uma das disciplinas que estou cursando no semestre atual, psicologia da morte, o professor nos ensinou que os idosos são as pessoas que mais vivem no presente, por conta de uma maior proximidade com a morte. Nesse sentido, um idoso, ou seja, aquele que passou a sua vida correndo em busca de mais e mais coisas, se depara com um cenário de desespero, onde não tem mais para onde correr e tudo que tem é o ali e agora. Assim, as pessoas da terceira idade são mais propensas a viver o presente, ou seja, investir dinheiro em um café que realmente gosta, ou em vez de comprar um mais barato a fim de juntar dinheiro para novas roupas de marca e novas coisas, usa um tênis que acha confortável, ao invés de comprar um mais barato a fim de mais uma vez economizar dinheiro para tantas coisas fúteis e situações nesse sentido. Eu quis compartilhar com você esse ensinamento contigo, pois, bem como o meu professor, eu acredito também que as pessoas estão vivendo com muita pressa. E esse assunto precisa ser debatido pelos criadores de conteúdo que se importam com o seu público, igual você está fazendo. Viu como esses 3 comentários eles se relacionam de forma diferente, mas eles estão falando da mesma coisa, a nossa relação com a percepção do tempo. Eu entendo que os 3 tocam nessa questão do tempo, e se você fala das pessoas idosas, a gente está falando de pessoas que não estão tão inseridas nesse mundo digital em sua maioria, como a gente está agora. E eu entendo que o que o Marcos falou é mais sobre como a pessoa idosa está em outro estágio da vida em relação à morte. Mas eu acredito que isso se relaciona muito com a questão geracional, com a questão de como a gente está lidando com esse mundo digital e como a gente está com a percepção de tempo alterada. A gente está vivendo num momento em que é muito fácil gastar a nossa energia e direcionar o nosso tempo para coisas que a gente não quer às vezes. Coisas que a gente acaba doando a nossa energia. E como o Gabriel falou, a gente acaba entrando nesse estado de tensão. Parece que um dia passa e você fez tanta coisa e viu tanta coisa e parece que, sabe, e não foi suficiente, mas que, caramba, eu tenho esse sentimento, eu tô tendo esse sentimento. Agora, eu tô no momento em que eu tô conseguindo retomar uma produtividade maior. Eu passei por uns momentos mais difíceis nessa questão de produtividade, de organização de tempo, organização de tarefas. Então, assim, eu estava rodando meio que no modo econômico. Agora, eu estou voltando aos trilhos, principalmente começando a voltar a fazer exercício. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo no meu dia agora é exercício. Inclusive, queria agradecer ao meu grande amigo Matheus Padilha, que o cara veio passar as férias aqui, né, na cidade, ele não mora mais aqui, e ele me propôs um desafio da gente fazer 30 dias de exercício, todos os dias, e a gente tá fazendo academia junto. Isso que é amigo, cara, muito obrigado, queria deixar aqui registrado a minha gratidão. E só dessa transformação, de começar o meu dia fazendo algo que eu sentia que eu tava em falta, sabe, aquele sentimento que ficava ali de eu tô em falta com isso, me incomodava muito, mas só essa questão já me ajudou a voltar mais aos trilhos, a me conectar mais com a questão de gestão ali das minhas tarefas, do meu tempo. Mas tem o outro lado, que é o que eu queria falar. Ao fim do dia eu fiz muita coisa e às vezes eu sinto mesmo assim que foi insuficiente. E também sinto que, como esse dia foi longo, o que eu tô falando aqui? Que a nossa percepção de tempo, ela varia. E, por exemplo, talvez seja de certa forma positivo, porque eu tô conseguindo retomar e realmente fazer bastante coisa, avançar em bastante coisa, e isso é legal, né? Isso é positivíssimo. Agora, se eu tô fazendo um monte de coisa, por exemplo, que está relacionada com a absorção de conteúdo, que está relacionada com esse estado mental de tensão, é um perigo. Eu percebi muito nesse período pandêmico que eu sentia um risco muito grande. Eu sentia, diversas vezes eu sentia que eu estava em risco.
aquela ansiedade é como se eu tivesse, eu entendo que parece que o meu corpo entende como se estivesse numa situação de risco muito grande, né? Eu sei que tem pessoas que têm transtorno de ansiedade e sentem isso de uma maneira ainda muito mais intensa. E eu fico pensando em como a maneira como a gente dá a nossa energia para as coisas que a gente consome, principalmente na internet, como isso afeta a nossa perspectiva temporal. E uma coisa profunda que o Gabriel falou é essa questão da relação com o amor, sabe? Eu entendo, assim, da minha perspectiva, eu entendo essa relação com o amor que ele falou como algo relacionado à sutileza de estar no presente, de você conseguir perceber a vida com a plenitude dela, perceber o seu ser com amor, de perceber as outras pessoas com presença e conseguir identificar essas sutilezas da vida que uma mente distraída acaba perdendo, sabe? Porque eu acredito que, pelo menos para mim, é muito importante estar conectado com essa sutileza, estar conectado com a presença e poder manifestar uma mentalidade que está focada no amor, que está focada em ver a vida e o tempo como eles realmente são. E quando a gente está numa frequência rápida e cheia de caos e cheia de conflitos que é fácil de observar dentro do ecossistema da internet, eu acredito que a gente se desconecta muito disso. E talvez esse seja um dos pontos principais aqui nessa reflexão que eu queria trazer. Da gente se reconectar com essa sutileza e conseguir fazer o que a Tuane falou. Ela falou sobre a dificuldade de lembrar racionalmente que se eu fechar o celular, o computador, acabou. A vida tá aqui. Sou eu na minha casa observando as coisas de longe, não de perto como parece. Eu não estou envolvido exatamente nisso. E poder se conectar com o presente assim como um idoso. Assim como o idoso tem mais facilidade de fazer, como o Marcos falou. Eu queria muito aproveitar que você está aqui para continuar fomentando esse espaço em que a gente está criando esse conhecimento junto e falar para você que se você gostaria de ampliar essa reflexão ou se você gostaria de falar qualquer coisa para que eu possivelmente comente no próximo vídeo. Se você quiser enviar perguntas também, fica à vontade. Não precisa ser só aquele conteúdo muito reflexivo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa boba que você quiser comentar, é possível que eu traga para cá para os próximos episódios desse quadro, tá? Fica à vontade. Por favor, se manifeste. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no e-mail ou pode ser na DM do meu Instagram, @juniorcuiava. Então vamos continuar nesse caminho em que eu e você estamos construindo conhecimento juntos. Eu já queria muito agradecer a Tuane, ao Gabriel e ao Marcos por terem compartilhado esses comentários que já abriram espaço para a gente refletir aqui junto de uma maneira muito harmônica. E agradecer a todo mundo mesmo que está compartilhando. Tem muita coisa derivada dessa abertura que a gente vai continuar comentando. Não esquece de deixar o seu comentário para que a gente possivelmente possa abordar ele em algum desses próximos vídeos. Eu sinto que esse quadro vai ter vida longa aqui nesse canal, então deixa o seu comentário também. Muito obrigado por você estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Falou!